Estenda suas mãos em direção ao gasofilaço, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te pedimos, Pai, abençoa, Pai, os dizimistas e os ofertantes, Pai amado, da tua casa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, derrama bênçãos sem medidas, Pai. Multiplica, Pai, na vida de cada um, Pai, ó Deus amado e Deus querido. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, porque a casa é tua. É o Senhor, Pai amado, que abençoa. É o Senhor que multiplica, Pai. Então eu te peço, Pai, unge as mãos de cada um, Pai, com o teu óleo e derrama multiplicação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja bate palma para Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, temos algum testemunho aí? Tem alguém para testificar, glorificar o nome do Senhor? Ninguém, irmãos? Amém, glória a Deus. Então vamos ao principal, a palavra. Vamos receber o nosso pastor Luiz com uma salva de palmas, amém, irmãos? Glória a Deus! Senhor, meu Deus, meu Pai querido, nesse momento eu te apresento o teu servo, Pai. Coloca as tuas mãos sobre ele, Pai. Que desça a tua unção sobre a vida dele nesse momento, nesse altar, Pai. Que nesse momento, Pai, não seja mais ele, sim, o teu Espírito Santo de Deus, Senhor. Vai usando ele, Pai. Vai trazendo uma glorificação para essa casa, Pai. Vai trazendo, usando ele como canal de bênção para aqueles que necessitam ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te apresento, Senhor, o teu servo, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Você pode aplaudir mais forte a Jesus, amém? Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Irmãos, sem mais delongas, nós vamos agora para a melhor parte, que é a palavra do nosso Senhor, amém? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Aleluia, Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Dr. Lucas, o capítulo de número 19. Aleluia, Jesus. Evangelho de São Lucas, o capítulo de número 19, e nós vamos estar lendo o versículo de número 41, amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. O Evangelho de São Lucas, o capítulo de número 19, o versículo 41, amém? Todos encontraram, amém? Aleluia. Amados, diz assim a sã doutrina: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Olha para o teu irmão e diga: Jesus chorou. Diga para o teu irmão: Jesus tem chorado. Quando ele não tem encontrado lugar, quando ele não tem encontrado vazão sobre a minha vida, sobre a tua vida, nesta noite, em nome de Jesus, é tempo de visitação do Senhor sobre a sua vida. Não perca a oportunidade, porque nesta noite pode ser a última oportunidade que Deus Ele está lhe concedendo. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, amém, glorificando, exaltando ao nome do nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, é interessante, quem gosta de Bíblia sabe e pode analisar o Evangelho de São Lucas.
E eu analiso muito bem aqui que as palavras de Lucas, aquilo que Lucas ele profere diante deste evangelho, ele é um pouco diferente dos demais evangelhos. Então veja bem que as pronúncias de Lucas são pronúncias mais detalhadas. E uma coisa interessante é que Lucas ele não andou com Jesus. Lucas ele não conheceu a Jesus em vida. Mas veja bem que a palavra de Deus, ou melhor, a história, ela vai dizer que Lucas, ele foi discípulo dos apóstolos, e sucessivamente Lucas também, ele foi discípulo do apóstolo Paulo. A história, ela vai dizer que Lucas também, ele foi o único discípulo que não era judeu. A história, ela vai relatar que Lucas, ele era da cidade, da região de Antioquia, mas ele não era um judeu. E Lucas, ele teve todo o cuidado, todo o zelo dele saber da história de Jesus Cristo. Então ele fez uma pesquisa minuciosa para saber de toda a história, de todo o conteúdo a qual Jesus ele passara sobre aqui. E Lucas ele deixa registrado para nós com tamanho detalhe, com tamanho zelo, todas as passagens, tudo aquilo a qual Jesus ele fizera sobre a face da terra. Mas veja bem que foi um homem que ele não andou com o nosso Senhor, mas ele teve esse zelo. Quem é esse Jesus que fez tantos milagres, tantas maravilhas, tantos prodígios? Eu não o conheci pessoalmente, assim como os demais discípulos o conheceram pessoalmente, que andaram com ele, que fizeram tantas coisas ao lado de Jesus. Eu não conheci, eu não vi ele, mas eu quero saber quem foi esse homem. Então Lucas, ele vai estudar, ele vai analisar, ele vai pesquisar quem era Jesus Cristo, porque isso trouxe até Lucas uma curiosidade boa para saber quem era a Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela vai relatar aqui diante deste capítulo e versículo. O título deste capítulo, ele relata a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Jesus, ele faz toda a sua caminhada, e onde Jesus ia, uma multidão seguia ao nosso Senhor, uma multidão seguia a Jesus, muitos até mesmo somente para receber uma bênção, receber um milagre e não andar com nosso Senhor. Mas é certo que uma multidão, ela ia com nosso Senhor. Os discípulos também, eles caminhavam com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela vai relatar que Jesus, quando ele se achega até a cidade de Betfagé, e diante do Monte das Oliveiras, a Bíblia, ela vai relatar que Jesus, ele pede para que um dos seus discípulos, eles desçam, e eles abaldoam ali um jumento que nunca foi montado diante de nenhum homem. E se porventura alguém perguntasse onde que eles iam levar aquele jumento, e a resposta que Jesus disse para com eles, mencionasse para com essa pessoa que o mestre estava precisando daquele jumento, e isso foi feito. Levaram o jumento até Jesus. Jesus, ele sobe diante daquele jumento, ele passa a cidade de Betfagé. A história bíblica vai relatar que Jesus agora ele se achega até o Monte das Oliveiras, e Jesus, ele contempla a cidade de Jerusalém. Ora, a Bíblia, ela vai relatar também, a geografia bíblica, ela vai nos relatar que o Monte das Oliveiras ficava no alto e Jerusalém ficava embaixo. Jesus, ele tinha uma visão privilegiada de Jerusalém, ele tinha uma visão ampla de Jerusalém. Tudo que poderia estar passando sobre a cidade de Jerusalém, diante da altura onde Jesus estava, e Jerusalém abaixo. Jesus,
Jesus ele contemplava aquela cidade, porque Jesus ele amava a Jerusalém. O Senhor ele amava todo aquele povo. Eu estou somente aqui, estou conjecturando para que nós venhamos adentrar diante da ministração da palavra do nosso Senhor. Então veja bem que Jesus Cristo, ele foi uma promessa para com os judeus. E essa promessa para com os judeus, ela foi relatada lá no livro de Isaías, no capítulo de número 17, no versículo de número 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Há 750 anos, até 759 anos, essa profecia, ela foi pronunciada pelo profeta Isaías. O homem ele fala, e muitas das vezes o homem ele fala de si próprio. Só que Deus ele usa homens para falar com a tua igreja hoje ainda. Porque os dons do Espírito Santo eles não cessaram. Se eu não me engano, o Espírito Santo ele está ainda sobre a face da terra. Os dons eles estão distribuídos sobre a igreja. E quando os dons eles estão sendo distribuídos sobre a igreja, há dons que falam, há dons que dizem algo e há dons que fazem algo. Existem dons de profecias, dons de revelação. Então Deus ele usa assim os homens para falar ainda com o seu povo, com a igreja. Deus ele fala comigo e com você de todas as formas. Deus ele pode usar uma folha caindo para falar para com você. Deus ele pode usar uma pessoa que você não dá nada, uma pessoa que muitas das vezes outras podem desprezar, mas cheio do poder, cheio da graça, cheio da unção de Deus. Mas é interessante que muitas das vezes nós estamos inertes, nós estamos dispersos, querendo tão somente ouvir palavras favoráveis, ouvir tão somente aquilo que vai massagear o nosso ego, e não queremos ouvir aquilo que Deus quer falar, e quebramos a cara. Deus ele envia profetas. Deus ele enviou quantos profetas, quantas pessoas para falar com este povo. Mas a profecia ela veio há 750 a 759 anos antes da vida de Jesus, que diz: portanto, o mesmo Senhor dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Eles não acreditaram nesta promessa, mas aí você vai para Mateus capítulo 2, e ali você começa a contemplar esta promessa, ela sendo concretizada, ela sendo consumada. E diante de uma multidão de pessoas, apenas 2 pessoas, elas creram e elas perseveraram nesta promessa. A Bíblia ela vai dizer de um homem chamado Simeão. A palavra de Deus vai mencionar de uma mulher chamada Ana. E Simeão ele menciona que os olhos dele ele não ia se fechar sem antes ele ver, ele contemplar a redenção do Senhor. Mas veja bem agora, o Redentor ele nasce, Jesus Cristo ele nasce, mas ele não nasce em um castelo, ele não nasce em um lugar cheio de ouro, mas Jesus ele nasce em um lugar simples. Jesus ele nasce numa manjedoura. E a Bíblia ela vai dizer que agora Ana ela leva Jesus, ou melhor Maria, ela leva Jesus para ser apresentado ao Senhor. Para quem? Aquele homem que já estava de idade avançada. E quando Simeão ele vê a Jesus Cristo, ele menciona
agora pode despedir o teu servo. Agora pode despedir o teu servo, Senhor, porque o teu servo, ele viu a salvação do Senhor. Não passou desapercebido a visitação do Senhor. Não passou despercebido o tempo da visitação de Jesus sobre a vida de Simeão e sobre a vida de Ana. Ele soube esperar este tempo. É tempo de visitação de Deus sobre a tua vida. É tempo de visitação de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. É tempo de visitação de Deus para que Ele possa causar, Ele possa mover, Ele possa contemplar e realizar o tudo dele sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Mas não podemos ficar desapercebidos diante desta visitação de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, ele olha para a cidade, e a Bíblia vai mencionar que Jesus, ele chora diante da rejeição de Jerusalém. Jerusalém rejeitava a Jesus Cristo, desprezara a Jesus Cristo. Começa agora a raciocinar, a meditar, a analisar aqui comigo. O Filho de Deus, não era eu e você que ia entrar em Jerusalém, mas era o Filho de Deus, Jesus Cristo, que ia entrar em Jerusalém para estabelecer o teu reino, para ensinar aquele povo, para passar aquele povo umas boas novas que vinha da parte dele. Porque onde Jesus chega, algo novo acontece. Mas eles rejeitaram a Jesus Cristo, porque eles não queriam um Jesus semelhante a qual nós, eu e a mim, eu e a você, nós servimos. Mas ao contrário, eles esperavam o Messias que lutasse com eles, que perseverasse com eles diante dos teus inimigos, em posses de terra, para conquistar terras. Mas eles não esperavam um Redentor espiritual, um Jesus Cristo que poderia realizar não somente na área material deles, mas em todas as áreas sobre a sua vida. E a palavra de Deus vai mencionar que quando Jesus, ele olha para a cidade, Jesus, ele chora. E esse choro de Jesus não é um choro qualquer. Jesus, ele chora no mais profundo da tua alma, do teu espírito, porque Jesus tinha grandes planos sobre a cidade de Jerusalém. E no capítulo, no versículo de número 42, diz assim: ah, se tu conheceste também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz te pertence, Jerusalém. Ah, se você conhecesse ao menos nesse teu dia, mulher, o que a tua paz te pertence. Porque muitas vezes eu e você, nós perdemos a visitação de Deus. Nós não participamos de nenhum mover de Deus, de uma manifestação de Deus em momentos da nossa vida. Nós ficamos dispersos e ficamos ausentes de manifestação do poder de Deus. Muitos receberam, mas nós não nos atentamos que Jesus estava ali. Estávamos tão naturais, ou estávamos tão espirituais, estávamos tão santos ao ponto de analisar que nós não éramos mais, nós não precisávamos mais daqueles benefícios, daquele mover de Jesus que estava acontecendo ali.
estou muito santo, estou muito consagrado, estou muito forte. Este vento não é para mim, é para a pessoa tal. E perdemos a manifestação de Deus, perdemos o mover de Deus. Você quer ver uma coisa? Marcos, Jesus ele vai para a cidade de Gadara. A Bíblia vai dizer que ali havia um rapaz endemoniado, mas foi um tempo de visitação de Deus sobre aquela cidade. Foi um tempo de visitação de Deus sobre a vida daquele homem. Mas é interessante que Jesus, quando ele vai até aquele rapaz que estava endemoniado, que a Bíblia vai dizer que ele vivia dentro de cemitérios, ele se cortava com pedras, ele era preso, mas os grilhões, as cadeias não suportavam quando os demônios pegavam ele. Mas Jesus, chegou o tempo da visitação de Jesus sobre aquele homem. Você não está entendendo? Jesus está aqui. Chegou o tempo de visitação de Jesus sobre a tua vida nesta noite, rapaz. Chegou o tempo da visitação de Jesus na sua vida nesta noite, mulher. Saia deste sono, saia desta dormência espiritual. O tempo de visitação de Jesus sobre a tua vida é hoje e agora. Você não vem neste culto em vão, porque Jesus marcou o tempo de visitação dele sobre a tua vida. Mas é interessante que quando Jesus ele marca, ele vem para fazer o propósito dele neste tempo da visitação. Muitos recebem, muitos são curados, muitos são renovados, muitos são fortalecidos, mas muitos saem naturais, normal, vazio, porque não percebeu a visitação de Deus sobre a tua vida. Estava semelhante a Marta, duas igrejas, Marta e Maria. Maria se preocupava, Marta se preocupava com tudo, com os afazeres da casa, não tinha tempo para Jesus. A cabeça dela estava preocupada de tantas coisas, mas não tinha tempo para Jesus. Mas a história bíblica vai dizer que quando Jesus ele se achega, Maria, ela se joga aos pés de Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus, ela se assenta para ouvir os ensinamentos de Jesus. Duas igrejas, Marta estava dispersa, estava num culto dentro da tua casa. A redenção do Senhor estava dentro da casa de Marta e Maria. A salvação, a cura, a ressurreição estava dentro da casa de Marta e Maria. Mas Marta estava dispersa, Maria estava atenta aos pés de Jesus, adorando a Jesus Cristo. Estava tudo ruim, mas Jesus é tudo para mim. As coisas não estavam acontecendo, mas com Jesus vai acontecer. Eu vou me lançar aos pés de Jesus. Eu não vou perder essa oportunidade. Glória a Pode Deus. ser a última oportunidade sobre a minha vida. Talvez eu nunca mais eu veja Jesus Cristo. Nunca mais eu veja a Jesus Cristo. Ela não perdeu a sua oportunidade. Ela se lançou aos pés de Jesus. O vento de Deus soprou sobre esta igreja.
Aleluia. A visitação de Deus sobre a tua vida, ela é constante, amado. Ela é constante sobre a tua vida. Veja bem que quando o Senhor, Ele contempla, Ele vê tudo o que estava passando sobre aquela cidade, Ele lança: se tu conhecesses ao menos que a tua paz te pertence, ao menos aquilo que eu tenho para realizar, fazer sobre a tua vida, o tudo que eu queria realizar sobre você, Jerusalém, as grandes obras, maravilhas que eu queria realizar sobre você, Marta, sobre você, Silvia, sobre você, Paulo, sobre você, João, as grandes coisas que eu queria realizar, mas a sua atenção estava longe de mim, a sua adoração estava longe de mim. Quanto tempo Jesus, Ele passou no meio daquele povo, mas desapercebido, ninguém percebia que era Jesus que estava ali. A quantos quilômetros Jesus andou com 2 discípulos? A Bíblia vai mencionar, diante de 2 rapazes que eles estavam a caminho de Emaús, e eles estavam citando um texto da palavra do nosso Senhor. Mas a palavra de Deus vai relatar que Jesus, Ele se aproxima, evangelista Lucas, e de onde eles estavam até chegar a Emaús era aproximadamente 32 quilômetros a pé. E Jesus caminhou 32 quilômetros junto com eles, mas eles não reconheceram Jesus Cristo. Eles não reconheceram a Jesus Cristo. Jesus entrou dentro da casa, mesmo assim eles não reconheceram. O tempo da visitação de Jesus sobre a sua vida foi lá dentro da sua casa. Jesus, Ele foi lá dentro. Jesus, Ele entrou lá, naquele momento mais crucial, naquele momento mais difícil, naquele momento que as lágrimas, elas desciam. Foi este o momento que Jesus, Ele não te abandonou, que Jesus, Ele não virou as costas para você, mas Jesus, Ele estava lá, o tempo da visitação, e Jesus te fortaleceu. Naquele momento você pode contemplar o fortalecimento de Jesus sobre a tua vida. Muitas coisas que estavam fora do lugar, Jesus, Ele colocou no lugar certo. O tempo da visitação, mas o tempo da visitação de Jesus, Ele não parou, Ele continua. Não seja ingrato com Deus, amados. Não seja ingrato semelhante a este povo com o nosso Senhor, não. Veja bem, em Marcos capítulo 6, no versículo de número 4, Jesus, Ele foi rejeitado pelos nazarenos. Lucas capítulo 10, versículo 14, Jesus, Ele foi rejeitado pelos habitantes do norte da Galileia. João capítulo 15, versículo de número 22, Jesus, Ele foi rejeitado por Israel em períodos diferentes. Jesus, Ele passou por tantas rejeições. Muitas das vezes é fácil nós analisarmos a nossa situação e sabendo que muitos dos nossos entes queridos estão longe da presença do nosso Senhor, e nós clamamos pela visitação de Deus sobre a vida deles. Mas é certo que quando Deus, Ele visita, o coração está fechado, a mente está fechada, as costas estão viradas
para Jesus: não quero. Prefiro as drogas, prefiro a bebida, prefiro a música mundana. Isto dói. Mas é como se Jesus estivesse mencionando nos dias de hoje, como a palavra de Deus é nova todos os dias. Jesus falando: se tu conhecesse, ao menos no teu dia, o que a tua paz te pertence, jovem, você não teria morrido com uma bala na cabeça, você não teria suicidado, você não teria caído na prostituição, porque no tempo da visitação eu fui, porque Jesus já sabia o que ia acontecer sobre a minha vida, sobre a tua vida, lá na frente. O tempo da visitação de Deus é dessa forma. Jesus, ele sabe o que vai acontecer comigo e com você amanhã. Esta é a razão que Jesus, ele está visitando a sua vida hoje, rapaz. Esta é a razão que Jesus, ele está visitando a tua casa, a tua vida hoje, homem. Porque ele sabe aquilo que o inimigo estava tentando tramar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. O tempo da visitação de Deus é agora sobre a tua vida. Aleluia. É neste momento sobre a tua vida. Não seja uma Jerusalém estéril, uma Jerusalém que não reconhecia o Messias, uma Jerusalém que fazia descaso de Jesus. Quantas coisas Jesus já fez sobre a tua vida, quantos milagres Jesus, ele já realizou sobre a sua vida. Versículo de número 43, que diz: porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheira, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da visitação. Aleluia. Jesus menciona: você está desprezando a minha visitação, você não está dando crédito. O problema é seu. Eu vim. O meu propósito é te abençoar, Deus. O meu propósito é tirar você dessa situação, mas o teu coração está fechado. Mas vai chegar dia sobre a tua vida. O Senhor me menciona, falando para Jerusalém: porque virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. A palavra de Deus, ela vai relatar 70 anos após esta palavra, ela foi consumada sobre Jerusalém. A história bíblica vai relatar que após 70 anos eles foram cercados de todos os lados pelos teus inimigos. A história vai dizer que diante deste cerco eles foram sitiados, os homens foram levados a cativos. A história vai dizer que as mulheres foram levadas à prostituição. A história vai dizer que as crianças foram mortas. Israel ficou disperso. Israel perdeu o seu estado. Israel perdeu todo o seu estado. Não era reconhecida mais como nação. Perdeu o seu estado como nação. Israel foi restabelecer o seu estado como nação somente em 1715, que eles foram restabelecer. Mas diante de todos esses episódios,
da sua vida. Em todos os momentos, Jesus ele bate a esta porta. Em todos os momentos, Jesus Cristo ele contempla todas as situações que você possa estar passando. Ele contempla sim, mas ele tem que encontrar esta porta aberta. E você tem que estar sensível à visitação de Jesus Cristo sobre a tua vida. Porque um filho, ele reconhece a voz do Pai. Todos vocês aqui, homens, se eu colocar o meu filho aqui à frente, todos vocês, um por um, podem falar para o meu filho, Pai. Eles não vão reconhecer a voz de vocês como Pai, mas ele vai reconhecer a minha voz como Pai. Você é filho de Deus, e sendo filho de Deus, no tempo da visitação, Deus ele não te chama de qualquer um, Ele te chama de filho. E quando Ele te chama de filho, Ele te chama para te abraçar, para te consolar, para tirar você de toda dor, de todo sofrimento, de tudo aquilo que se levantou contra a sua vida. Mas você tem que estar sensível à voz do Pai. Você tem que estar sensível à voz de Deus. Será que nesta noite existe adoradores aqui que está sensível à voz de Deus? Ele sussurrando no teu ouvido, te chamando pelo teu nome, e dizendo para você, eu te amo, e dizendo para você, não temas, e dizendo para você, que tudo pode se levantar. 1000 problemas pode levantar a sua direita, 10.000 problemas pode levantar a sua esquerda, mas Ele fala para você, não temas, porque eu sou com você, eu sou contigo. Isso é saber ouvir a voz de Deus no tempo da sua visitação. Mas é interessante uma coisa: quando Jesus, o ministério de Jesus Cristo, Ele estava em pessoa, falando com o teu povo, falando com as pessoas cativas e oprimidas, anunciando as boas novas. Jesus ele não está mais aqui em pessoa. Jesus ele está em espírito. E Jesus ele usa a mim e a você. Jesus ele usa os seus profetas. Ele usa ainda os seus profetas. E Deus ele tem usado os teus profetas para falar com você. Ele tem usado. Ele tem usado. É heresia eu dizer que eu não vou ouvir profetas mais. É descaso eu falar que eu não vou ouvir a voz de profeta mais. É rejeição eu falar que eu não vou ouvir a voz de profeta mais. Porque Deus ele usa os seus profetas. Pode ser negro, pode ser gordo, pode ser baixo, pode ser de qualquer espessura, mas Ele usa os seus profetas ainda para falar. E nesta noite, como uma atalaia, como um profeta de Deus sobre a tua vida, eu quero profetizar a visitação de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. E Deus causando um reboliço diante daquilo que havia se levantado contra sua vida.
Levado o santo do teu nome. Aleluia. Você que é sensível ao mover do Espírito Santo de Deus, sinta a visitação de Deus aí. Sinta a visitação de Deus, tirando toda esta dor,